Olá! Fala, galera! Tudo bom? Começando mais um Tudo é Bavi aqui no Bar Futebol Clube, né, Cássio? E eu vou explicar o tema de hoje, Pedro 107. É importante, porque eu me confundi várias vezes ao pensar nos personagens pra montar essa seleção. Mas você montou uma belíssima seleção. Primeiro, eu vou te lembrar que nós fizemos um Tudo é Bavi de jogadores que jogaram por Bahia e por Vitória e vestiram a camisa da seleção brasileira. Você pode acompanhar aqui em cima. Isso. Agora nós vamos pegar jogadores de Bahia e Vitória que já vestiram camisas de outras seleções que não a seleção brasileira. Exatamente. E que não necessariamente são gringos. Exatamente. Não Porque quer dizer que sejam gringos. Tem gente aí que é naturalizado. Aliás, o Vitória naturaliza com a naturalidade impressionante. Pois é, inclusive o Vitória tem um time com diversas nacionalidades. Eu acho massa, porque as seleções que jogadores que vestiram a camisa do Vitória já defenderam são as mais curiosas e tem de tudo quanto é continente. Tem jogador naturalizado, aliás, não só um como dois. Tem jogador de seleção africana, de seleção que nem existe mais. É mesmo. Né? Caramba. É. Aqui também é cultura. É, e geopolítica. Exatamente. Mas antes da gente falar da seleção do Bahia e da seleção do Vitória, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, tá? Veja aí se a gente esqueceu alguém, tá? Veja aí se de repente não tem algum erro, dê aquela cornetada. Isso. Comente nesse vídeo pra poder interagir com a gente, viu, Por galera? exemplo, teve comentário no vídeo do Seleção Brasileira que reclamaram de não ter incluído o Evaristo de Macedo Verdade. como técnico, já que ele treinou a Seleção Brasileira em 85. Exato. Estamos aqui pra isso, pra ouvir a cornetinha também, pra ver se você tá ligado também, né? Pra É, você construir com pois a é. gente. Vamos começar a seleção? Bora, vamos começar com a do Bahia, né? No Bahia é um goleiro que defendeu o tricolor entre 93 e 94 com lances marcantes. Foi ele que largou a bola pro Pra Ronaldinho. Ronaldo fazer um gol. Fenômeno fazer o gol no Mineirão. Foi ele que deu um pique atrás de Paulinho McLaren na Copa do Brasil de 94, botou Paulinho McLaren pra se jogar no vestiário. O nome McLaren não foi Não aí. foi por conta disso, mas poderia ter ele sido. fez jus ao nome. Isso, fez jus ao nome. E ele que foi goleiro por 10 anos da seleção do Uruguai. Pois é, estamos falando de Rodolfo Rodrigues, que chegou a ganhar um Mundialito em 81, Pedro Santissé, e também a Copa América em 83. Bom, na seleção do Vitória, a gente poderia, inclusive, ter diversos nomes. É, Porque, por exemplo, o pessoal vai cornetar logo, cadê Viáfara? Não, tem Viáfara. tem. Mas tem também esse daqui. Inclusive jogando Copa do Mundo como titular, pegando pra caramba. E durante quase 10 anos, eu acho, salvo engano, o Gatito Fernandes ficou defendendo a seleção do Paraguai. Ele, que no Vitória fez uma grande campanha, né, ali em 2015, exatamente, né? Depois foi curioso porque ele foi o goleiro do acesso. Em 2016, quando ele estava com tudo para renovar com o Vitória quis renovar com ele por menos do que ele ganhava. Foi. Não faz sentido algum. E aí depois ele foi pro Botafogo, onde também teve uma grande passagem. E hoje ele voltou ao seu país, está jogando no Cerro Porteño do Paraguai, já na reta final de carreira, mas ainda pegando muito por lá. Na lateral direita do Bahia, um jogador atual. Chegou na temporada 2024, segue em 2025 e, na minha opinião, titular. Estamos falando de Santiago Arias, que já jogou Copa em 2014. Ele defende a seleção da Colômbia, velho, desde 2013, velho. E continua defendendo. E continua defendendo, sendo convocado. Lógico que não é titular. Em algumas situações não é convocado, mas Ainda é figura presente. ainda figura presente. Inclusive, na última Copa América foi. E provavelmente as próximas convocações de eliminatória ele também estará presente. Santiago Arias, lateral direito do Bahia, vestiu a camisa da Colômbia. Olha, na lateral direita do Vitória, a gente teve que quebrar um galho. Porque o Vitória, por mais nacionalidades diversas que tenha, não teve um lateral direito. O né? Raul Cáceres Poderia ser. poderia, mas ele só jogou nas divisões de base da seleção. Paraguai, exatamente, né? Não jogou na seleção Principal. A gente poderia, de repente, pedir uma licença poética e colocar russo, mas não vale. Então a gente pegou o volante Luiz Cáceres, que em 2013 chegou ao Vitória tanto quanto desconhecido, mas fez uma baita temporada e, não à toa, depois também passou a figurar como figurinha carimbada na seleção paraguaia em algumas convocações. E também já jogou amistoso, né? Porque já teve muito presente nas categorias de base. Na principal não foi tanta frequência assim, mas jogou sim amistoso pela seleção do Paraguai. No Bahia, vamos para um zagueiro que também não figurou muito na sua seleção nacional. No Bahia chegou com muita expectativa, né, que pudesse ali resolver a zaga, mas acabou fazendo a temporada apagada e foi embora sem deixar saudade. Estamos falando de Vitor Cuesta, que já vestiu sim a camisa da seleção argentina, tá aí vibrando com a 15, que ele gosta de vestir nos clubes também.
O Vitor Cuesta que passou pelo Bahia em 2024, Pedro 107. Bom, e aí agora a gente vai para um zagueiro que marcou época no Vitória e a gente conseguiu achar. Já é difícil achar uma foto dele com a camisa do Vitória. Rapaz. Com a seleção uruguaia também. Então, nos perdoe pela falta de qualidade na foto, mas dá para ver que é o Eber Moas, né? Zagueiro que jogou no Vitória no início da década de 90 e que tem quase 50 partidas pela seleção uruguaia, pela Celeste Olímpica. Foram 48 jogos, de 88 a 97. E aí, ele, vestindo a camisa da seleção uruguaia, curiosamente, ele tem a mesma postura da foto na seleção uruguaia do que ele tinha no Vitória. Sempre sisudão com esse topete aí, mullet, que é indefectível. Muito bem, Pedro 107. Improviso na zaga do Bahia. Ao lado do Vitor Cuesta, um boliviano, jogou no Bahia em 2012 como lateral, mas dá pra fazer a função de zagueiro, até porque ele subindo pro ataque como lateral mostra que ele pode muito ser zagueiro. Estamos falando de Luiz Gutierrez, que fez 44 jogos pela seleção principal da Bolívia, não deixou saudade. No Bahia, a Bolívia tem lá sua história na seleção, 44 jogos, dá pra respeitar bastante, Pedro. Dá pra respeitar sim. E, curiosamente, olha só quem é da seleção do Catar. É o Qatari. Muito bom isso, velho. Velho, ele se naturalizou Catar enquanto jogava por lá. Eu tô falando do zagueiro Marconi, hoje que enveredou pelo caminho da política, mas ele jogou alguns jogos pela seleção do Catar. Ele se naturalizou Qatari depois de um tempo no país e marcou época aqui no Vitória no final dos anos 90, chegando ali quase nos anos 2000. Muito interessante. É curioso isso. Eu fiquei de cara, eu não lembrava disso. O Marconi, velho. Marconi, revelado pelo Vitória, pela seleção do Catar. Se ficasse um pouquinho, só um pouquinho mais de tempo, jogava a Copa do Mundo, né? Só um pouquinho assim. Não, e sabe, curiosamente, quem também é nacionalizado Qatari? Emerson Sheik. Ah, é? Emerson Sheik, ele é Qatari, Pois é, exatamente. Faltou jogar aqui. A gente botar ele na seleção. Agora tem dificuldade, viu? Que os ataques estão bons. Será que estão mesmo? É. No Bahia, a lateral esquerda tem muito identidade, né, velho? Ele só jogou 2017 no Bahia, mas deu passe para gol de título de Copa do Nordeste. Ficou longe de ser unanimidade, mas já tinha uma história também no Palmeiras. E na seleção colombiana, o cara fez gol até em Copa do Mundo mesmo. Estamos falando de Pablo Armeiro, lateral esquerdo da seleção colombiana, que defendeu a Colômbia por 68 oportunidades. É uma história também valiosa. E também já jogou no Palmeiras e ficou famoso por uma dança. No dia que a gente fizer um top 11, as melhores comemorações do futebol ele vai brasileiro, ter que ser camisa 10 e o a Armeiration vai ter que estar, porque o cara, velho, batizou um tipo de dança. Pois velho. é. Armeiration. Velho, ele no Palmeiras teve uma dança que ele quase quebra o pescoço. Foi lá na Vila Belmiro, foi, né? E Diego todo. Souza querendo imitar. A cena é fantástica. Alô, meu Ney, qualquer coisa você me fale comigo que eu lhe mostro onde é que tá esse vídeo, porque realmente é um negócio maravilhoso. Bom, a gente chega à lateral esquerda do Vitória e aí o negócio complicou, porque a gente vai ter que colocar um time ofensivo. Pra jogar pra cima, meu irmão, velho. vai jogar Alegria pra frente, nas pernas. alegria nas pernas, tá? A gente buscou, tentou, vasculhou, então, por favor, bote nos comentários aí se tem algum jogador que jogou no Vitória na lateral esquerda e que representou a sua seleção, porque nós não conseguimos encontrar. Seleção que não seja brasileira. Não seja brasileira, evidentemente. Porque aí, meu irmão, a gente teve que colocar ele, o boliviano, Rodrigo Ramalho. É isso aí, atacante na lateral esquerda. Ele que, nessa foto aí, tá defendendo a seleção da Bolívia. Teve algumas convocações sim para a seleção boliviana, não foi aquele jogador marcante na seleção, mas tem aí no seu currículo convocações para a seleção do seu país, e no Vitória ele jogou em 2017, chegou naquela leva de gringo que não foi para lugar nenhum. E aí a gente pode dizer que Rodrigo Ramalho não teve sucesso nem no Vitória e nem na seleção boliviana. Tapinha, vai pra esquerda, tá lá. Tá lá na esquerda, vai tomar nas costas e por aí vai. Na cabeça de área do Bahia, um jogador que chegou em 2014, ficou 2 anos no Tricolor, conseguiu, vamos assim dizer, 2 títulos, um bicampeonato baiano, fez gol em final de Libertadores pelo Olímpia, mas não ganhou o título, e jogou pela seleção do Paraguai por 4 vezes apenas. Em 2011 estamos falando de Wilson Pitoni, um volante que nos primeiros jogos no Bahia ele deixou uma impressão muito boa, um jogador de articulação, consegue bater bem falta, é meio formiguinha também, marca forte, mas não dá pra dizer assim que foi uma grande saudade não. O Pitoni conseguiu 2 títulos baianos, 14 e 15 com o Bahia, e depois partiu para ganhar a vida em outra cercania. Pitoni é o primeiro volante
Ele que encerrou a carreira em 16 no Olímpia, tá? Voltou pro Olímpia e encerrou a carreira em 16. É o volante, camisa número 5 do Bahia. Olha, a gente vai colocar um jogador aí que talvez o torcedor do Vitória nem Esse eu lembro, se lembre dele. Mas ele chegou cercado até de Foi expectativa mesmo. por bons números. Foi mesmo. Né? Ele que estava no futebol. E tem Rafino. Não, ele não era ruim não, mas no Vitória ele não deu certo. Ele fez apenas aquele 26 jogos. Aquele ano no Vitória, acho que nada 20 para certo. 21, Isso. né? No Vitória estava realmente difícil, mas era um jogador que tinha sim qualidade técnica, ele que tem uma carreira de muito sucesso pelo Ludogorets da Bulgária, mais de 326 jogos pelo Ludogorets e por conta desse sucesso no Ludogorets, ele se naturalizou búlgaro. E de 2016 a 2019 ele fez 11 jogos e marcou 2 gols pela seleção da Bulgária. Eu tô falando dele, de Marcelinho. Marcelo Novo. Na Bulgária é tudo novo. Marcelo Novinho. Foi Futebol. mais ou menos. Futebol. Vamos embora. Na cabeça de área do Bahia, um jogador... Ó, aí alguém vai dizer assim, pô, velho, tem um bocado de lateral esquerdo nesse time aí. Tem o Gutierrez, né? Gutierrez. Os caras era apelido Gutierrez, era. Tem o Armeiro e eu vou colocar no meio campo um jogador que jogou também de meio campo. Né? Tô falando do Eugênio Mena, que defendeu a seleção do Chile por inúmeras oportunidades, mas que no Bahia ficou pouco tempo. Ele chegou no início de 2018, ficou ali até meados da temporada, quando veio a Copa do Mundo ele acabou sendo negociado, mas o Mena, ele que fez 72 jogos com a seleção chilena desde 2010, e ele fez um dos gols mais importantes daquela temporada no Bahia, que foi o gol contra o Corinthians nos acréscimos na Fonte Nova, pegou de perna esquerda de primeira, e aquele gol deu um respiro Bahia na pausa para a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo de 2018 começaria no dia seguinte. E ele acabou fazendo um gol importante, mas no Bahia acabou não tendo muito tempo, né? Foram 23 jogos apenas. Uma negociação que o Cruzeiro fez com o Bahia, o Sport queria atravessar, foi um Deus nos acuda. Mas tá aí, Eugênio Mena, do Chile, 72 jogos pelo Chile, 23 pelo Bahia. E marcou época nessa geração. Campeão de Copa América duas vezes, 15 e 16. A Copa América e a Copa América Centenário. Centenário nos Estados Unidos, então tá aí. O Eugênio Mena merece estar na seleção do Bahia. Rapaz, esse cara... no Esse Vitória, curioso, ele tem uma história maravilhosa. Ele veio de Coelho Neto no Maranhão. Ele era gato, tinha idade adulterada, mas arrebentava na base. O Vitória descobriu, ele confessou que tinha idade adulterada e o Vitória consertou. Regularizou a documentação dele. E ele teve sucesso na base, teve sucesso no profissional, arrebentou no Vitória, arrebentou no Botafogo e foi ganhar muito dinheiro na China. Tô falando do agora Aikesen. E não mais Elkeson. O nome dele agora é Aikesen. E por quê? Elkeson jogou muito tempo na China, né, em diversos clubes, inclusive agora tá jogando em um time da segunda divisão chinesa. Ele chegou a voltar pro Brasil, jogou no Grêmio, não deu muito certo e voltou lá pra segunda divisão da China. E ele se naturalizou chinês em 2019. Pela seleção chinesa, foram 19 partidas e 5 gols marcados. Ele participou de amistosos e também nas eliminatórias da Copa para a Copa do Mundo do Catar, onde a China acabou não se classificando. Depois disso, ele não foi mais convocado. O que é curioso é que agora Elkeson é Aiksen de verdade. Aiksen. Não, e detalhe, ele agora é chinês. Porque na China, se você quiser se naturalizar chinês, beleza. Mas você perde a sua naturalidade original, na sua nacionalidade original. Então Elkeson não é mais brasileiro. Elkeson não tem mais o passaporte brasileiro. Ele agora é só chinês. Tanto que quando ele foi jogar no Grêmio, ele ocupava a vaga de jogador estrangeiro. Eu não lembrava disso. Caramba. Ele agora é estrangeiro, ele não tem mais a nacionalidade brasileira. Essa aí me pegou. Pra ele voltar a ser brasileiro, ele tem que deixar de ser chinês. Agora vá combinar com a galera lá da China, pra ver se vai deixar. Com os russos. Exatamente. Pois é. Muito bom. Olha, jogando com a 10 do Bahia, um cara dos anos 60, 50, afinal de contas, em 1957, ele foi campeão da Copa América pela seleção da Argentina. E foi um dos carrascos do Bahia na primeira edição da Libertadores da América em 1960, quando ele defendeu o São Lourenço. Estamos falando de José Sanfilippo, um dos jogadores mais valorizados pela velha geração de torcedores do Bahia, que sempre me dizem, esses torcedores,
vocês precisavam ver São Filipe jogando, jogava muita bola. E todo mundo diz a mesma coisa. E o cara foi seleção argentina, meu irmão. Sabe quantos jogos ele fez pela seleção argentina, meu amigo Pedro Centicé? 29 jogos, entre 57 e 62. Ganhou uns Jogos Pan-Americanos de 55. E aí tinha uma questão de zona de base. E a Copa América de 57. José São Filipe, que defendeu o Bahia entre 1968 e 1971, fazendo 71 jogos pelo Esquadrão de Aço. Bom, eu vou falar de um cara aqui que dispensa comentários, que jogou muita bola e que, pela seleção da Iugoslávia, Petković representou a seleção em campeonato sub-20 e também pela seleção principal. Qual foi o problema? É porque a Iugoslávia, por conta da Guerra Civil, chegou a ser banida ali nos anos 90, né, de qualquer participação em campeonatos internacionais. Quando o banimento caiu, Pet tinha brigado com o então técnico da seleção, até anotei o nome dele aqui, Slobodan Santrak. Peste. Em 94 para 95, ele já tinha essa briga com o treinador. E com isso, Petković acabou não disputando a Copa do Mundo de 98, porque ele brigou com o treinador. Por conta disso, foram apenas 9 convocações para a seleção principal da Iugoslávia. E aí quem é que tá marcando? Ele é Miller e Vampeta? Miller e Vampeta. Vampeta, né? Esse jogo, se não estou enganado, Pedro Centicé, se não me falha a memória, foi no Maranhão. Mas... E assim, foi no Maranhão. E me parece 99 que a bola toda branca com aqueles lostos da Nike. Nike, exatamente. E esse uniforme da seleção era aquele usado na Copa de 98. Que eu gosto ele pra chegou caramba. a voltar, né, para a seleção, disputou alguns amistosos, mas depois a carreira dele na seleção Iugoslávia, até hoje é lamentada porque ele fazia parte de uma geração que tinha Mijatovic, Stankovic, uma geração de muita qualidade. Muita qualidade. Não, só pra você, brincando aí pra galera mais nova, a seleção da Iugoslávia, você pegava a galera da Croácia, da Bósnia, da Sérvia, misturava tudo numa só, ainda tem Montenegro. Meu irmão, a seleção da Iugoslávia era barril. Ó, vamos lá. Esse aqui, Pedro Centicé, eu tô pela resenha. Porque no Bahia foram apenas 2 jogos, mas ele chegou e fez um estardalhaço. Nos Estados Unidos, não foi grande coisa não, 29 partidas, 17 partidas. Nem 29, 17 partidas em 2006 e 2011. Surgiu com uma grande promessa, foi comparado a Pelé, um jogador precoce, muito habilidoso, mas Fred Adu, quando veio para o Bahia, fez 2 partidas de performances irrelevantes e acabou indo embora sem deixar saudade, mas deixou toda uma balbúrdia, né, acerca da sua contratação, da sua presença ele chegou a fazer no futebol brasileiro. Com um refrigerante bem famoso, né? Sim. Inclusive pode ser, que botava ele ao lado de Pelé. Né? Dizendo, agora vai, agora surgiu o novo Pelé. Pode ser que não, viu, gente? Pois é. Mas se quiser patrocinar, pode ser que sim. Na verdade, o que aconteceu é que ele não era essa Coca-Cola toda. Exatamente. Você tá vendo isso, hein? Ei, Matheus. Que isso? Tá jogando solto, velho. E olha que chegou no humor que eu vou dizer um negócio pra você, viu? Tá vendo como ele faz bem? Bom demais. Bom, bora falar então de gente que de fato jogava bola, meu irmão. Falar de Victor Hugo Aristizábal Poçada, que jogou muita bola aqui no Vitória nos anos 2000, tá? E detalhe, 2002, em 2001, ele foi titular da seleção colombiana, artilheiro da Copa América, que aconteceu na Colômbia com 6 gols, e a Colômbia foi campeã. O único título de Copa América da Colômbia. No ano seguinte ele tava no Vitória. Exatamente. 2002. E aí, por isso que a contratação dele chamou tanta atenção. Né? Porque o Vitória conseguiu contratar o Aristizábal, que jogou as Copas de 94 e 98, só que em 94 ele não saiu do banco de reservas, mas em 98 ele jogou, e ao total, e no todo, pela seleção colombiana, foram 66 partidas e 15 gols marcados, 6 deles na edição da Copa América de 2001. E é importante destacar que o Aristizábal, aliás, inclusive, ele tem que ser muito bom de definição, porque a foto não tá nada definida. Viu? Mas ele era bom pra caramba. Ele era muito bom. Ele já tinha feito história no São Paulo, se você for falar do São Paulo dos anos 90, ali 96, 97, talvez 98, vai lembrar do Aristizábal. E depois do Vitória, meu amigo, ele foi pro Cruzeiro, para um dos anos mais mágicos 2003. Da história do Cruzeiro, que foi o ano da Tríplice Coroa, com Alex, com Márcio Nobre. Aristizábal era um dos principais jogadores do time que ganhou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro. Tudo no mesmo ano, o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo. Mais um jogador do plantel, estamos gravando esse vídeo em 2025 e atualmente ele está no Bahia. Estamos falando do jovem atacante uruguaio Lúcio Rodrigues, que já tem pela seleção principal 4 partidas, pelo menos até o momento em que a gente está gravando. Foi campeão do Mundial
sub-20 com um gol na decisão, né, da FIFA, então ele é importante. Foi vice-campeão do Sul-Americano sub-20 em 2023. É um jogador que na divisão de base do futebol uruguaio se destacou bastante. Veio para o Bahia, já fez seus golzinhos no Bahia, alguns deles importantes, mas ainda não explodiu, como se espera, nem na seleção do Uruguai, nem na seleção do Bahia. Quem sabe lá na frente esse vídeo esteja envelhecido mal, né? Tem envelhecido mal, porque a gente vai ter um Lúcio que foi fundamental no Bahia e que atendeu as expectativas também na seleção do Uruguai. Mas por enquanto, estamos falando de uma promessa, Pedro, uma promessa cara. Pois é. E aí agora eu vou falar de um cara que chegou aqui tanto quanto desconhecido, tá? Mas na verdade, quando ele surgiu na base, ele já começou a fazer sucesso, né, no Vitória. E aí o nome dele, inclusive na base, era Marcelo Boliviano. Era. Né, porque os pais dele, o pai é brasileiro e a mãe é boliviana. E depois, na Série C de 2006, Marcelo Moreno acabou ficando conhecido assim. Ele foi muito bem na Série C de 2006, um atacante promissor, jovem, e logo depois foi vendido para o Cruzeiro no ano seguinte, onde ele acabou arrebentando no futebol brasileiro, enfim, e ganhou o mundo. E talvez, Cássio, depois do El Diablo Echeverri, Sim. o grande nome da seleção boliviana. É verdade. Optou por defender a seleção da sua mãe, né, a naturalidade da sua mãe. Durante muitos anos foi capitão, artilheiro da seleção boliviana. E era uma esperança pequena que a Bolívia tinha de chegar à Copa do Mundo, que com ele nunca se concretizou. Lamentável. Ele merecia jogar a Copa do Mundo na seleção boliviana. O negócio é sério, viu, velho? Esse aqui, Pedro, também passou rápido no Bahia e, por enquanto, rápido na seleção colombiana. Jogador que, pelo menos do Bahia, dá pra dizer que deixou ali. Saudade talvez seja uma palavra forte, mas o povo faria um novo date com ele. Estamos falando do Oscar Estupinan, que jogou no Bahia em 2024, acabou sendo solicitado, né, o seu retorno de empréstimo pelo seu clube do exterior, era o Hull City, né? Hull City, exatamente. Da Inglaterra. E ele acabou deixando o Bahia antes do fim da temporada, fez falta. E na Colômbia, em 2022, ele chegou a ser convocado, sim, para defender a seleção colombiana, porque ele via muito bem no campeonato inglês, mas na seleção colombiana ele não se firmou. Mas tá aí, né, vestindo a camisa da Colômbia, o centroavante Oscar Estupinan no ataque do Bahia. Bom, vamos falar de um cara que chegou, né, sem muita gente conhecer, um estrangeiro, né, tava jogando na América do Rio, onde teve sucesso, e ele chega para jogar no Vitória entre os anos de 87 e 88. E aí ele tem um início tímido no Vitória, mas no ano seguinte, na segunda temporada dele no Rubro Negro, meu irmão, ele foi artilheiro do Campeonato Baiano pelos 2 anos que ele jogou aqui, tá? Em 87 e em 88. Teve uma temporada que ele marcou mais de 20 gols com a camisa do Vitória, tanto que depois disso foi impossível manter ele aqui no Vitória, ele foi jogar no futebol francês. Estou falando do Richard Dede ou Bokiri, se assim estiver correto. Só que na seleção nigeriana, Cássio Cardoso, ele não teve muito sucesso, não. Não teve não. Sempre foi reserva, apesar de diversas convocações entre os anos de 1982 e 1992, com 23 participações e apenas um golzinho marcado. Que foi? Você falou. Ó, a terceira edição refazendo aqui o Parangolé com o Rick. Bom, no Vitória chegou um cara, Cássio, que jogava no América do Rio. Muita gente não o conhecia, e aí ele chega no Vitória em 84. E já em 84 ele é artilheiro do Campeonato Baiano. No ano seguinte ele marca 23 gols, é artilheiro de novo em 85. E aí ficou difícil do Vitória segurar o Richard Dede Oubokiri. O papai. Chegou para ser papai no Vitória. O Rick, né, que logo depois desse sucesso no Rubro Negro foi impossível segurar ele. Ele vai jogar no futebol francês. Só que pela seleção nigeriana ele não teve o mesmo sucesso, não. Foram 10 anos de diversas convocações entre os anos de 82 e 92, onde em 23 aparições ele marcou apenas um golzinho. O Rick que chegou a voltar, Pedro, em 94, né, alimentando a esperança na do Vitória ali para o Campeonato Brasileiro, mas já no retorno dele não foi com a mesma força e com a mesma representatividade desses anos aí que você falou, principalmente 85, que é o ano de Rick, né? Todo mundo lembra disso. 85, o ano de Rick no Vitória, o ano que o Vitória foi campeão. Baiano. Técnicos? Rapaz, vou lhe dizer, curiosidade. Os dois técnicos, tanto do Bahia quanto do Vitória, disputaram a Copa do Mundo de 98. Isso, por seleções que não a brasileira. E os dois técnicos defenderam tanto Bahia quanto Vitória. Podia jogar papelzinho pra cima. Escolher qualquer um, exatamente. O Bahia, eu acabei ficando com René Simões
que foi técnico da Jamaica. Levando os Braga Boys, Os Braga Boys. para a primeira Copa do Mundo da história do país. Em 98, na França, naquele grupo tinha Croácia, Japão, Argentina. E só de ter ido pra Copa já tava tudo lindo e maravilhoso. O René Simões ganhou muita notoriedade. Sacanagem, Tá viu, mesmo, velho? casacão lindo. Alô, Moara Miranda, você que gosta da Jamaica, hein? Pois é. Que isso, que qualidade. E o René Simões treinou o Bahia em 2011 e já foi técnico do Vitória também em 2005. Esse foi, inclusive, o último técnico a começar e terminar uma Uma temporada, temporada, na Vitória. foi René Simões. E ele foi campeão baiano invicto em 2005 e terminou rebaixado a Série C. Que situação dramática. Pois Tá é. aí o René Simões. Que treinou a dupla Bavi, Jamaica e outras seleções também. Outro treinador que é muito querido, tanto pela torcida do Bahia quanto pela torcida do Vitória, porque fez bons trabalhos aqui na nossa terra. Tô falando dele, Paulo César Carpegiani, né? Esse gaúcho que, em 98, levou a seleção paraguaia para sua melhor participação em Copas, num time que era marcado pela defesa espetacular. Rivarola, Gamarra, Arce, né? Um time com vários caras, Chilaver, né? Era o capitão daquela seleção. E nas quartas de final da Copa de 98, o Brasil poderia não ter passado pelo vexame dos 3-0. Se o Paraguai segura mais um pouquinho a França, quem sabe o Paraguai não pudesse ter... Aquele foi o primeiro gol de ouro em Copas? Não O sei, de Blanc? não sei, mas foi Foi. por conta do gol de ouro. Acho que foi, viu, Cássio? O Foi. primeiro gol de ouro em Copas. Foi, porque não teve... Em 94 não tinha gol de Não, ouro. não tinha. O Laurent Blanc, capitão da França, faz um golzinho no final do segundo tempo da prorrogação e elimina os paraguaios naquela que era uma das seleções de maior qualidade da seleção paraguaia. E naquela Copa do Mundo, Gamarra não fez uma falta sequer. Por isso que ele tá abraçado aí com o Carpegiani na imagem, ó. Pois é, o ataque, e Sorrisão. aquele ataque da seleção paraguaia tinha Cardoso e um jovem que ainda joga bola, chamado Roque Santa Cruz. Rapaz, é mesmo. Roque Santa Cruz ainda joga bola. E E Carpegiani... fazendo gol. E fazendo gol. Pois é, no Olímpia, junto com Barcos, lá no Paraguai. Barcos é outro Marcos interminável. é Alianza Lima, no Peru. Ah, não, é verdade. Verdade. Não, mas é Barcos e Paulo Guerreiro, tô confundindo. Que é do Mas Peru. Roque Santa Cruz já tá, Tá fazendo fazendo seus mesmo, gols no mas Olímpia. isso. Confundi. Carpegiani que treinou o Bahia em 2017. Vamos para a revisão, Pedro Setser? Vamos embora. Tudo é Bavi e outras seleções. No Bahia, uruguaio Rodolfo Rodrigues. No Vitória, o paraguaio Gatito Fernandes. Lateral direita do Bahia, o colombiano Santiago Arias. A gente segue no Paraguai, no Vitória. Agora Luiz Cáceres, volante, quebrando um ali na direita. Sem muita relevância no Bahia e na seleção, o argentino Vitor Cuesta. Eber Moas, o uruguaio, durante bons anos, defendeu a equipe do Vitória. Luiz Gutierrez, conhecido aqui no Bahia como Luiz Gutierrez, defendeu a seleção da Bolívia e o tricolor em 2012. Acredite se quiser, mas Marconi jogou na seleção do Catar. Olha aí na lateral de esquerda, um jogador que batizou até dança. Estamos falando de Pablo Armeiro, da Colômbia, que defendeu o Bahia em 2017. Como não se joga com 10, se joga com 11, a gente preferiu, né, não deixar a seleção desfalcada, então vai Rodrigo Ramalho, atacante, na lateral esquerda. Ele, que é boliviano. Voltamos à seleção paraguaia agora no Bahia para falar de Wilson Pitoni, volante tricolor em 2014 e 2015. Marcelinho, o homem que dominava a Bulgária, também jogou no Vitória. Um multicampeão pela seleção chilena que fez poucos jogos pelo Bahia, mas deixou ali a sua marquinha. Estamos falando de Eugênio Mena. No Vitória, Elkeson. E agora, e para todo sempre, Elkeson virou Aiksen. Afinal, ele se naturalizou chinês. Um gringo que merece a 10, fez história na Argentina e fez história também no Bahia. Estamos falando de José Sanfilippo. No Vitória, ele era o 10. A pena que a seleção da Iugoslávia não teve esse talento por muito tempo. Petkovic. Esse foi uma eterna promessa e no Bahia também ficou apenas na expectativa. Estamos falando de Fred Adu, da seleção norte-americana. Esse não era promessa não. Realidade, artilheiro da Copa América de 2001 e que no Vitória também brocou gol a rodo. Tô falando do colombiano Aristizábal. Uma outra promessa, mas esse ainda cheio de esperança. Estamos falando de Lúcio Rodrigues, da seleção do Uruguai e do Bahia. E da seleção nigeriana para o Vitória, tô falando do papai, Rick. Pouco tempo na seleção da Colômbia, pouco tempo no Bahia, mas a gente sempre vai lembrar dele, Oscar Estupinan. Bom, com relação ao Vitória, ainda teremos o boliviano Marcelo, que era Marcelo boliviano, Marcelo Moreno. E o técnico do Bahia, que já também defendeu o Vitória, defendeu, além
Da Jamaica na Copa 98, seleções como Honduras, Trindade e Tobago estão falando do René Simões. E em 98 ele marcou época na melhor campanha da seleção paraguaia em toda a sua história em Copas do Mundo. Paulo César Carpegiani era o comandante da seleção. Valeu, galera. Esse é mais um Tudo é Bavi. Outras seleções, se você quiser acompanhar outros episódios, estão aqui, né, acima e no final do vídeo também. Lembre-se de deixar o seu like, comentar, sem esquecer alguém. Que seleção sairia melhor no campo num hipotético Bavi? E claro, espalhe a palavra, espalhe o link, se inscreva-se no nosso canal. Valeu, galera. Um abraço.